Boa tarde a todos. Mais um evento da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André, da 38ª subseção. Estamos aqui novamente com um evento para falar de educação ambiental com os nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Aos nossos ouvintes também, muito bem-vindos. Este ainda no mês de meio ambiente, estamos realizando diversas lives, webinars, para destacar um pouco a importância desta data, que ainda foi comemorada, né, no dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, quero dizer a todos os nossos convidados que é um prazer enorme recepcioná-los aqui, mesmo que virtualmente, né? Estamos vivenciando um período ainda muito interessante para todos, um momento que não esperávamos termos que realizar, fazer eventos desta forma, virtual, né? Mas temos feito eles com bastante frequência e poderia dizer que temos tido uma frequência maior até que como se fosse presencialmente, né? É um novo normal que está sendo imposto em razão da pandemia, mas que, ao mesmo tempo, trouxe essa ferramenta, nos aproximou desta ferramenta, que também é bastante eficaz, né, para que levemos informação para as pessoas, discutimos temas com mais frequência, e a gente tem notado que, de uma certa forma, esta ferramenta ela faz chegar mais rápido às pessoas e com muito mais frequência. Certamente, presencialmente, não teríamos condições aqui de estar reunidos todos nós, principalmente a Maria Cândida, que está lá longe, né? A própria Malu, se deslocar de São Paulo para Santo André hoje num evento presencial, só de trânsito, vias de regra, seriam mais de 2 horas, né? Então, a gente, por um outro lado, temos que dizer que esse novo formato privilegia os encontros e a disseminação de conhecimento. Bem, eu quero, antes de mais nada, deixar um registro aqui para a nossa presidente da subseção da OAB, a doutora Andrea Tartucci, que sempre prestigia os nossos eventos, né, e sempre também nos impulsiona, entusiasma para que eles sejam realizados. A Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB é uma comissão que já acumula pelo menos 2 décadas de existência, já tivemos oportunidade de estar presentes em várias instituições públicas e privadas, institucionais, participamos no Conselho Estadual de Meio Ambiente do Governo do Estado já por várias gestões, representando a nossa seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, participamos ativamente também dos conselhos de meio ambiente aqui da nossa região, Santo André, Ribeirão Pires. Até o último ano estivemos também presentes no Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, lá no CADES, assim como o subcomitê de bacias, né, Nelson? E, enfim, durante essas 2 décadas de atuação, temos feito a nossa lição de casa. E hoje, em continuidade a este trabalho efetivo da comissão, vamos tratar deste tema que é recorrente a todos os setores, né? Tanto público quanto privado, temos que falar de educação ambiental, é algo que deve estar no dia a dia de toda a sociedade. Então, quero saudá-los novamente, dizer da importância da presença de vocês aqui, e vou passar para que façam um breve cumprimento, e vou iniciar pelo Nelson Pedroso, querido amigo de longa data, né, de atividades aí na área ambiental, já tivemos juntos por várias oportunidades, e passo a palavra para você que faça o seu cumprimento inicial, Nelson. Boa tarde a todos, aos ouvintes que nos assistem e outros que seguirão a partir das gravações dessa live, né? Dizer que estou muito honrado por essa forma, né, nova forma de poder disseminar informações, porque apesar da pandemia, né, que está aí presente, ela nos obriga, né, a buscar outros meios de chegar às pessoas,
e sigamos aqui, em seu nome, Rosa, saúdo os demais colegas aqui que vão estar debatendo conosco, né? E a nossa história, a gente já tem dito aí publicamente, né? Temos atuado desde lá atrás do movimento ecológico do ABC, né? Enfrentando aí a questão dos mananciais, né? E passou o futuro depois disso, né? De enfrentar aquelas ocupações clandestinas, aqueles enfrentamentos a partir de processos de educação, de formação, de gestão do conhecimento, né? Implantando também projetos sustentáveis e sempre com partes aí bastante interessantes de educar as pessoas que estão envolvidas, né? Também atuamos nos temas de recursos hídricos, especialmente nas câmaras técnicas de educação, a nível do Comitê de Bacias do Alto Tietê, do qual nós colaboramos com a implantação, a nível estadual, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a nível nacional, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Posterior, desenvolvemos diversos projetos aí, atualmente estamos aqui com um grupo de europeus para poder implantar projetos de impacto no país, né? Estamos aguardando aí que os próximos passos sejam exitosos, mas é uma cópia dos programas que nós já executamos dos últimos 35 anos, né? Temos aí um programa de hortas urbanas, que implantamos cerca de mais de 100 hortas urbanas no estado de São Paulo, é o maior programa hoje que tem no Brasil, e a gente pretende, a partir disso, pegar essas iniciativas, né, vencedoras, né, que teve grande sucesso, e pegar o que ela tem de bom, né, na questão da relação com o meio ambiente, nesses laboratórios de educação ambiental, né. Então, é isso, e tem outras atuações que a gente tido, mas não vou me alongar, passando para os demais colegas aí, e a gente vai, de acordo com os temas, nos aprofundando. Boa tarde. Muito obrigada, viu, Nelson, por ter aceito o nosso convite, vir aqui contribuir, Alô, principalmente... boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer... Oi, Maria Cândida, pode falar, Maria Cândida, bem-vinda, viu? Maria Cândida, pode falar, estou te ouvindo. Tá, desculpa, eu acho que está tendo um problema... Eu acho que está um pouco atrasada. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Comissão de Direito Ambiental. Um encontro, eu acho uma discussão super importante. Bom, mas enfim, deixa eu me apresentar. Eu sou geóloga, hoje eu sou docente do Centro Universitário Fundação Santo André, dou aula no curso de Engenharia Ambiental, e outras engenharias. Sou docente desde o ano de 2000, que entrei no SENAC, hoje eu sou consultora. Me formei, já comecei a trabalhar na área ambiental em 1987, né? Um ano após a aprovação da resolução do CONAMA de licenciamento. Então, já comecei a trabalhar nessa área, acompanhei toda a questão da legislação, né? Trabalhei muito tempo como consultora em planos diretores de resíduos, de saneamento, o que antigamente chamava-se, agora é tudo plano de gestão, né? Fui para o Ministério do Meio Ambiente, participei da primeira gestão do governo Lula, no Ministério do Meio Ambiente, fiz parte do grupo interministerial que elaborou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi uma experiência assim, fundamental. Aí, a hora que você está fazendo um projeto de lei para o Brasil, você vê as particularidades e o Brasil ainda, né? Mais de 200 milhões de habitantes, nós temos mais de 10 Brasis, enfim. Foi uma experiência muito importante, onde se discutiu, e que vai ser a segunda parte, né, do nosso encontro, a questão também da educação ambiental dentro da questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E eu, então, sou docente, sou consultora dessas áreas, já trabalhei na CETESB, fiquei 5 anos na CETESB, trabalhando com licenciamento ambiental, onde tinha algum contato, né, Malu, no licenciamento. Na questão também podemos discutir isso, a questão da educação ambiental no licenciamento. E trabalho com planos de desenvolvimento social, na questão de educação ambiental, para abastecimento de água em pequenos municípios.
enfim, essa foi a minha formação. Hoje eu digo que eu sou especialista em resíduos sólidos, né, licenciamento, e a educação ambiental nós trabalhamos como um instrumento das outras políticas, que vai ser o encontro. E só para frisar, eu acho isso muito importante, esse encontro, parabenizo a comissão, do momento que nós estamos vivendo no país, que a questão ambiental virou coisa de comunista, que nem, depois eu acho que a gente tem que lembrar da história ambiental, dos nossos ganhos que nós tivemos no país, Sem próprio dúvida. da educação ambiental. Eu acho muito importante esses encontros, porque nós não temos mais fóruns, nós não temos mais conselhos, nós não temos mais aonde discutir a questão ambiental, o CONAMA já não funciona há quanto tempo, tá certo? Eu acho isso muito importante, porque senão nós vamos retroceder, nós já estamos retrocedendo 50, 60 anos. Se a gente não continuar, nós vamos retroceder 500, tá certo? É verdade, é então, verdade. É muito importante esses fóruns, porque nós já estamos perdendo muito. E se não continuarmos essas discussões, o Brasil, não sei o que vai acontecer com esse país. Bom, enfim, mas vamos para a segunda... Falamos lá na segunda parte. Obrigada, viu, Maria Cândida? Eu que agradeço. Eu agradeço a sua participação, ter aceito o nosso convite imediatamente. Foi esse contato através do Mário Garcia, que eu agradeço também. E eu acho que, para início aqui da nossa fala, você já deu uma grande contribuição aqui, como é que nós vamos desenvolver todo o nosso tema. Denise, opa, está ouvindo? Eu acho que está chegando um pouco tarde, a Maria Cândida, ela disse que o sinal dela é por satélite, né? Boa tarde. Olá, então, boa tarde a todos os que estão assistindo também. Eu sou Denise Baruzzi Brandão, advogada, e sou vice-presidente da comissão. Bem-vindo a todos. Obrigada, Denise. Mário Garcia. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Mário Garcia, eu sou engenheiro elétrico e professor da Fundação Santo André. Tive o prazer aí de acompanhar e conduzir aí na direção da faculdade o curso de Engenharia Ambiental, onde eu conheci bastante do curso, tive bastante contato com a Maria Cândida e com os professores, o corpo docente de lá, foi o meu contato na área acadêmica, e eu atuo na área de equipamentos para resíduos sólidos, né? Na minha empresa a gente trabalha com isso também, e além de fazer parte da comissão, com muita honra. Muito obrigada, Mário, por ter aceito e contribuído sempre em trazer palestrantes renomados que possam engrandecer a nossa comissão, como a Maria Cândida aqui presente hoje. Bem, e agora vamos recepcionar a Malu Freire, querida amiga de longa data também, de convívio, né, nessa nossa atividade ambiental de longa data. Malu Freire, uma amiga que eu assim a considero, nessa caminhada, né, e nessa jornada nossa, sempre atuante, né, e em especial nesta matéria tão importante que é educação ambiental. Quero, então, registrar aqui, Malu, a nossa alegria, né, a nossa satisfação de você ter aceito o nosso convite, deixar registrado também o nosso apreço pelo secretário, né, hoje, que você está com uma pessoa que eu considero de grande valia para o nosso Estado, né, que está nessa secretaria na CIMA atualmente, né, deixar também registrado para a nossa presidente, né, da CIO hoje, assim ela denomina a CETESB, a nossa querida amiga doutora Patrícia Iglesias. Quer dizer, eu tenho dito que você está muito bem acompanhada hoje, né, porque o Penido, esta pessoa tão competente, né, com uma experiência que
tem agregado tanto para o nosso Estado, o nosso vice, também, aliás, secretária adjunto, Trani. Eu acho que você está muito bem acompanhada. Nós sempre dizemos agora que a equipe da CIMA é uma equipe que faz e que tem muita condição de fazer pelo nosso Estado. E então transmita a todos eles também o nosso abraço e a nossa satisfação de recepcioná-la aqui. Bem-vinda, Malu. Seu som eu vou ligar aqui porque você não está falando. Ok? Agora? Aí, pronto. Agora sim. Nossa, muito obrigada, Rosa, pelas palavras, por essa recepção tão calorosa. Para mim, na verdade, eu tenho que retribuir dizendo que é uma honra. Para mim, de fato, eu também aceitei imediatamente, primeiro, por essa amizade que nós temos e pelo reconhecimento que eu tenho aí pelo seu trabalho. Eu queria, na sua pessoa, cumprimentar os demais companheiros aqui da live e dizer que, para mim, é muito importante que a gente faça, sim, esses debates, para mim, não, para nós, né, que lidamos com a educação ambiental, e eu estou falando da entidade educação ambiental, é importante que se invista permanentemente, porque a gente sabe o quanto avança e retrocede nos últimos tempos as políticas de educação ambiental. Eu sou geógrafa pela USP, estou no Sistema Ambiental Paulista desde 1987, então estou lá também já há bastante tempo, lidando com muitas políticas públicas na área ambiental e vendo também a evolução da política ambiental no estado de São Paulo. Então eu sou uma testemunha viva dos avanços, das lutas e também ainda do quanto é preciso trabalhar, né? Então eu estou ali já nessa lida há muito tempo. Eu também sou especialista em gestão ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP, fiz geoprocessamento pelo SENAC e também fiz especialização em direito ambiental lá na Escola da Magistratura, que eu tenho o maior orgulho. Para mim foi uma honra demais também, foi muito bom, foi muito enriquecedor. Eu agora tenho o privilégio, como você estava falando, de participar da equipe da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, na equipe diretamente do secretário Trani, né, da Subsecretaria de Meio Ambiente, e, assim, muito feliz e muito segura do apoio e de todo o entusiasmo que o secretário Penido tem em relação à educação ambiental. E não é só o entusiasmo, ele acredita, de fato, que a educação ambiental ela é um instrumento que deve ser apropriado de forma transversal por todos os outros instrumentos da gestão ambiental. Então, como a própria Maria Cândida falou, a educação ambiental no licenciamento, a educação ambiental na gestão de recursos hídricos, como o Nelson conhece muito bem também, de todo esse potencial, a gestão ambiental na gestão de resíduos, importantíssima, e eu venho aqui também me colocar à disposição para aprofundar e também contar um pouco, na medida em que for possível, do que a gente vem fazendo para fortalecer a política de educação ambiental no âmbito do governo do Estado de São Paulo, criando instrumentos, criando aí diálogos e tentando fazer de forma que a educação ambiental se torne irreversível, né? Então, não que a gente consiga, de uma maneira, fortalecê-la, que mesmo que haja uma mudança de um governo que não queira ter, por exemplo, uma coordenadoria de educação ambiental, todos os outros setores sociais se empoderando da educação ambiental, eu acho que aí já vai ser um mundo mais próximo daquilo que a gente pretende como ideal. Então, muito obrigada. Eu quero parabenizar muito a Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da OAB. Tem sido aí também uma grande força, um grande instrumento
para fortalecer a política estadual de educação ambiental, que não é feita só no governo, né? É feita por toda a sociedade. Então, eu parabenizo, agradeço e gostaria muito de ouvi-los, porque eu estou aqui diante de pessoas aí com muito a dizer. Muito obrigada. Olha, Malu, eu nem sei o que dizer, porque você é tão querida sempre, e, nossa, seus ensinamentos, eles sempre ficam gravados, e eu tenho certeza que ficarão marcados aqui, registrado. Eu tenho colocado que essas lives, para a nossa comissão, principalmente, elas servirão de referência, né, porque elas vão ficar registradas. Este é também um novo patamar que esse momento nos traz, porque na medida que a gente deixa isso registrado, a gente está deixando isso para aqueles que vão nos substituir, né? Eu, daqui a pouco, passo a comissão para a Denise, para aqueles que vão nos substituir, para essa moçada jovem que está chegando aí. Eu comentava agora para o Nelson que eu tenho uma certa frustração de ter poucos seguidores, não é seguidores da Rosa, mas seguidores de pessoas que militem na área ambiental, né? Mesmo na área jurídica, a gente percebe que ainda essa área ela é pouco atrativa. E não é para menos. Eu, quando comecei a militar 20 anos atrás nesta matéria, as pessoas, os colegas falavam para mim, nossa, mas você vai viver do quê, né? Porque sempre foi uma área do direito, primeiro que área do direito, isso foi introduzido nos programas acadêmicos há muito pouco tempo. Na verdade, naquela época, nem era matéria do programa de direito, não é, Denise? Era algo que você estudava depois de que acabasse a faculdade, se você se interessasse por ela. Então, eu ainda tenho uma certa frustração de ter poucos seguidores, não só na área do direito, mas também na área militante de proteção do meio ambiente. Fica aqui esse registro da tua participação, que será certamente muito importante para aqueles que virão aí nos substituir. Bem, este tema, né, meio ambiente, aliás, educação ambiental, eu coloquei na nossa comissão que será uma forma de comunicação permanente de hora em diante. Nós prometemos que, semanalmente, nós faremos algum programa desta natureza, né? Ou na forma de webinar, na forma de lives, na forma de artigos, de hora em diante, isto deverá ser algo permanente, né? Essa é uma promessa e um programa, um projeto que nós estamos lançando. E passando diretamente ao tema, porque afinal de contas vocês é que são os nossos convidados e devem falar sobre o assunto, mas só para dar aqui uma breve introdução, nós começamos então a verificar acerca do histórico de quando educação ambiental teve de fato, né, a sua eclosão, principalmente no poder público a nível de governo, né? E a história nos mostra que isso iniciou numa época muito conturbada, né, da história no Brasil, que foi no período militar, né? Nós estamos falando lá de um regime Médici, né, do presidente Médici, quando instalou as SEMAS. A Malu Freire disse agora há pouco, desde quando você está na secretaria, quer dizer, um pouquinho depois dessa época, né? Você falou de 1987, e, na verdade, na década de 70, próximo ali de 1980, foram quando surgiram, né, a primeira secretaria, enfim. Então, a eclosão disso se deu num período muito crítico, né, através de professores, estudantes, alguns ambientalistas, que, na verdade, eram os ecologistas, né, até a denominação, ela era um pouco menos, aliás, é menos ampla que atualmente, com pouquíssimas ONGs, na verdade, né, que tinham a intenção de militar nessa época. Então, os processos de institucionalização da educação ambiental surgia lá nesse período.
e que eram os responsáveis por esses projetos de chamado educação ambiental, educação ecológica, ecologia, enfim. O segundo passo, em 1981, né, que já numa outra gestão, também ainda militar, que foi na gestão do presidente João Batista Figueiredo, que acabou, então, instituindo a Política Nacional de Meio Ambiente, quer dizer, um período curto, né, do Médici para o João Batista Figueiredo, em 1981, mas aí vem um grande problema que, infelizmente, nós vemos até hoje, que eu acho que é importante a gente colocar aqui para o debate, em razão dos vários problemas que nós vivenciamos até hoje, na medida da efetivação da educação ambiental, que é a regulamentação das políticas que nós temos. E nós acabamos de vivenciar isso agora, essa semana, que foi com a aprovação do marco legal do saneamento básico. Quanto tempo nós estamos discutindo esse marco legal? E a mesma coisa aconteceu com a Política Nacional do Meio Ambiente, quando institucionalizou a educação ambiental, que só foi recepcionada a Política Nacional de Meio Ambiente criada em 1981, mas que só foi recepcionada na Constituição de 88, portanto, 7 anos depois, e que só foi regulamentada em 1999, através da Política Nacional de Educação Ambiental, é a Lei 9795, de 1999. Então, vocês vejam que longo período foi necessário para que isso fosse regulamentado. Então, diante disso, eu coloco agora para que os senhores façam as suas considerações. Vamos iniciar, então, pelo Nelson. Nelson, com você. Tá, bom, lembrando isso que você acabou de colocar, Rosa, a respeito, assim, do direito ambiental, né? Se investe na formação de pessoas para atuar nessa área, as pessoas, naquele período inicial, era uma relação de descrença. O que você vai fazer com isso? Como você vai sobreviver, né? Quando eu me formei psicólogo, foi a mesma coisa, né? Lá nos idos de 84, né? As pessoas perguntavam a mesma coisa. O que você vai fazer com isso? Bom, está aí, né? A 4ª Revolução Industrial, a necessidade dos psicólogos para fazer uma conversa de adaptação das pessoas, através dos processos de educação, e especialmente aqui pelo tema de educação ambiental, para essas inovações, para esses conflitos gerados através dos desafios que as pessoas tentam tentam fazer interação, tentam fazer suas pontes para se adaptarem, né? Então, eu diria que, inicialmente, falando um pouquinho aqui de educação para sustentabilidade, até como viés aí da educação ambiental, né, que eu tenho trabalhado muito e discutido muito isso amplamente, que ela tem aí algumas colunas, né, que as colunas com relação à cultura, não é? A questão de um relacionamento muito forte com a questão da economia, né? Você não analisa, até nos processos de educação, sem pensar na economia ambiental, né? Quer dizer, qualquer ação, ela tem uma interferência nos seus custos sobre diversos aspectos que têm que ser colocados nos preços, né? Vamos precificar a questão de um resíduo sólido, quanto que custa. Então, temos que intervir nessa forma de pensamento, que o valor daquele produto tem que se incidir uma série de outros fatores, né? Então, da mesma forma, quando nós trabalhamos a questão da educação para a sustentabilidade, nós temos que pensar no ser político, no ser social, na questão da ética, da estética, do conforto, né? E, por fim, o próprio ambientalismo em si nessa questão. E aí, prosseguindo, a gente sempre versa na questão da obtenção de resultados, né? Quer dizer, hoje nós temos que pensar numa educação que, na sua análise, na sua forma de enxergar, com uma sociedade que ainda está experimentando esses processos de adaptação, ainda mais com a pandemia que nós vivemos e convivemos, né, nós temos que apresentar processos que sejam enxergáveis, sejam um ponto mais concreto, um pouco mais pragmático, que sejam, portanto, que apresentem resultados, né, que possam ser percebidos o quanto antes pelas pessoas, né, e as pessoas passam, portanto, no novo momento, né, de um novo, de perceber que tem mais valor aquilo que é
observado num prazo muito curto, não é? Sem chamar isso de imediatismo. A outra questão que a gente tem navegado bastante nesses processos, não é? Que com esse enfrentamento dessa nova revolução industrial, não é? A questão da racionalização, né? Todos os processos de educação, eles têm que pensar nessa forma amigável de fazer com que as pessoas entendam, não é, que tem novas ferramentas, novas plataformas de comunicação, né, e, portanto, as pessoas têm que se adaptar a isso, e isso tem que se adaptar às pessoas. Os mecanismos têm que estar mais fáceis para acessar a todos, o maior número possível de pessoas no prazo, portanto, repetindo, curto aí, né. Com certeza, muitos estarão fora ainda, e se atrasando para se pegar nesse processo, portanto, nós vamos ter que usar outras ferramentas que não sejam até as de internet, né, e as demais, indo para as práticas e tentando conversar com as pessoas, formando até daqui a pouco presencialmente, para adaptá-las a esses novos enfrentamentos. A questão, portanto, da desburocratização é uma questão que está já acompanhando aí desde do século passado, né, a gente tem enfrentado bastante procedimentos, até no sistema de recursos hídricos e educação ambiental, nós temos procedido no sentido de facilitar a grande briga na educação formal, por exemplo, que nós assistimos entre o administrativo e o pedagógico, né? Quando eu fiz mestrado em educação aqui pelo MESP, a Universidade Metodista de São Paulo, a grande encrenca estava quem sobrepunha a quem, né? O que era mais importante, o processo ou o resultado final, que é levar a consciência, a gestão de conhecimento, pessoas capacitadas para enxergar e viver num mundo novo, ou um mundo que está aí aparecendo aí à nossa frente. Portanto, são processos que eles tentam daqui para frente, nesse novo processo de educação ambiental, educação, portanto, para a sustentabilidade, de eliminação da intermediação. Olha que interessante, cada vez mais nós temos menos intermediários de processos, nós estamos cada vez mais indo direto à frente dos protocolos, mais à frente de obter o conhecimento e desse conhecimento a gente levar mais conhecimento para que as pessoas tenham acesso ao resultado final, né? Daqui a pouco estamos preenchendo uma petição, né, online para poder resolver questões mais básicas, né, o basicão, né? E eu imagino o que vai sobrar para os advogados que vão se especializando, né? Quer dizer, vai diminuir o número de profissionais, mas vai ter que ter muitos profissionais especialistas, né, daqui para frente. Então, pessoas capacitadas e competentes em todos os setores, né? Quem não tiver a ultra especialização vai ter problema. Isso não é problema para quem tem atuação prática e pragmática, né? É o oposto disso, né? A questão da simplificação de processos é uma máxima que sempre nós temos que ter, tentando não dificultar os processos. Isso tem sido bastante importante nesses processos somados nesses 30 anos que a gente tem versado um pouco sobre educação, não só ambiental, mas qualquer um, né? E a questão da transversalidade continua, né, não só no pleito aí da política nacional, né, do setor, que envolve toda uma relação de transdisciplinaridade, né, nesse formato, nessa nova forma, esse novo ângulo de enxergar e dialogar com o universo, né? E, por fim, eu diria que nós temos que pensar em processos de como que nós avaliamos os resultados, né? Como que nós conseguimos entender que tudo aquilo que nós colocamos para os nossos clientes, para os nossos novos atores, para os nossos alunos, né, toda aquela gestão de conhecimento foi a nível deles estarem conscientes desses processos, né? Então, eu diria que na psicologia, né, humana, né, a gente tem 5 passos para entender que as pessoas realmente obtiveram a consciência, e isso tem que servir daqui para frente como indicadores e avaliação de resultados, não só para a educação, mas em qualquer processo, né? Isso já é um intento aí da 4ª revolução, que é a escuta, que é o primeiro nível, né? Que é a escuta de ouvir, a pessoa está em condições, está totalmente despoluída, né, de outras informações para poder escutar, para poder ouvir, não é? Então, esse é um processo que realmente muita gente ainda não consegue passar, está tão contaminado mentalmente que não consegue ultrapassar, né?
E a outra questão, a compreensão. A partir do momento que ouviu, tem que ter a compreensão, o entendimento da informação, né? Quer dizer, questões básicas ainda, né? Tipo um café com leite para passar por essa etapa. Na sequência, a internalização da informação e a incorporação como conhecimento, né? O que seria decorar, né? Então, esse terceiro nível é a maior parte da população, 90% da população, chega nesse nível nos processos do conhecimento humano no mundo, né? Então, é importante que se diga isso, para que, a partir do momento que venhamos a ter esse conhecimento, né, nesse terceiro nível, as pessoas ainda são influenciadas por ideologias, especialmente de massa, são pessoas que se atevem à formação de grupos para buscar aí a realização e a autorrealização de uma forma que ainda não enxergou o todo, não enxergou o universo. E o quarto nível, essas pessoas já estão no momento de reflexão, elas já estão incorporando um pouco mais aquilo, e no último, elas começam a executar, a realizar aquilo que ouviram, que compreenderam, que internalizaram e que fizeram as devidas reflexões. Então, nesse último nível, finalizando aqui minha fala, né, a questão de que quando ele aplica, portanto, esse conhecimento, ele está consciente, não é? Então, é a prova final, né? Aplicou a prova, o resultado tem que ser esse, né? Tem outras questões aqui, não vou me alongar, e a gente vai aí num bate-bola aí com os demais colegas e trocando um pouco mais de informações a respeito de outras máximas da educação ambiental e da educação aí para a sustentabilidade. Muito bacana, Nelson, te ouvir. Quero deixar aqui para reflexão nessa sua última frase, que a gente sempre ouviu bastante, né, a diferença entre a questão de estar consciente e estar sensível. Na próxima rodada, quero que você comente sobre isso. Maria Cândida, vamos lá, Maria Cândida, agora para a sua fala, e eu quero pedir, se possível, para você utilizar no máximo uns 5, 6 minutos, tá bom? Pronto. Olá, então, voltando, né, à questão da educação ambiental, quando me convidaram para participar desse evento, né, eu trabalhei bastante, né, nessas questões das políticas públicas, e aí eu fui pesquisar. Como a Rosa já falou, né, vamos começar agora da aprovação da nossa política de 1981 de meio ambiente, certo? Não foi fácil a sua aprovação, também não tenho muito tempo, mas isso vem, como a própria Rosa falou, veio desde Estocolmo, né? Nossos militares estavam lá presentes, o Brasil sempre foi extremamente respeitado mundialmente nas questões ambientais, estávamos sempre em todos os encontros, esse, como a Rosa falou, que inclusive em 1972 tinha um militar lá na Conferência de Estocolmo. E foi daí que, a partir do princípio 21, que os estados começaram a elaborar suas políticas, porque o princípio 21 da Conferência de Estocolmo, ela fala justamente isso, que todos os estados são soberanos para explorar seus próprios recursos com as suas políticas ambientais. Foi aí que, depois de 9 anos, vocês estão vendo, é 72, depois de 9 anos aprovamos a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, tá certo? Que ela, sim, colocou lá a educação ambiental como um instrumento, tá certo? Para preservar, melhorar, recuperar o meio ambiente. Um importante instrumento de educação ambiental. Veio 88, a Constituição, o que ela fez? Ela acrescentou, ela empoderou, como que seria, né? Rescindiu, de novo, 1988, a educação ambiental como um instrumento de política, do artigo 225. Bom, passaram-se alguns anos, como os mesmos falaram, entrou a Política Nacional de Recursos Hídricos. O que a Política Nacional de Recursos Hídricos fala sobre educação ambiental diretamente? Não cita, não falamos de forma direta nada. Depois,
porque também a educação ambiental ela já estava concretizada nas políticas de meio ambiente, tá certo? Mas a educação ambiental veio depois, 2 anos depois, a Política Nacional de Educação Ambiental. Pode-se falar, 1997, a Política de Recursos Hídricos pecou em não citar a educação ambiental como diretamente um instrumento. Como a Constituição pecou em não colocar o cerrado como um bioma para se preservar, e hoje nós estamos vendo como está o cerrado. Bom, enfim, política de recursos hídricos, educação ambiental, diretamente não se fala. Depois de muita luta, aprovamos a política de saneamento, que antes de ontem, né, nós já sabemos o que aconteceu, água privatizada, água um bem público, essencial à vida, e você vai ter que pagar, e muito caro, pelo jeito e pelas experiências que nós temos de telecomunicações, de energia, enfim, mas água é essencial à vida. Mas tudo bem. Saneamento básico. Aonde a Política Nacional de Saneamento Básico incluiu a educação ambiental? Ela incluiu em 2013, quando na questão de racionalização da água. Mas acontece que a questão do saneamento, a educação ambiental, extrapola muito mais que isso, tá certo? Um papel, você vai ensinar para o menino que joga um papel no chão, a classe baixa vai falar assim, que tem os seus parentes que trabalham em gari. Por que eu vou jogar esse resíduo no lixo, se meu pai vai perder o emprego, meu tio vai perder o emprego, meu primo vai perder o emprego? Então, você tem a educação ambiental voltada para esse público. Você tem a educação ambiental de uma classe média que joga papel no resíduo porque eu pago imposto, eu pago as taxas. Então, você tem uma educação ambiental na área de resíduos voltado a esse público. E o que eu sinto no Brasil não estou falando de estado de São Paulo, porque estado de São Paulo, né, gente, é o maior orçamento do Brasil e etc., tá certo? Mas nós temos vários Brasis aqui. Então, você tem que... E nós vimos que, efetivamente, isso não funciona, tá certo? E depois, saneamento que eu estava falando, só introduzir educação ambiental para a economia de água, também pecamos. E depois, em 2010, que eu participei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi a política, tá certo, que deixou implícita a educação ambiental como um dos principais instrumentos, porque sem a educação ambiental, a política nacional, a política de resíduos, ela não funciona. Por que a política nacional não funciona? Porque se você, na tua casa, não souber o que você fazer com os resíduos, aonde jogar, a logística reversa, que eu acho que isso é um tema, né, Rosa, para a gente discutir muito depois, que não vai dar tempo. Os instrumentos da política de resíduos sólidos, logística reversa, responsabilidade compartilhada da gestão dos resíduos sólidos, que envolve desde o morador de um lixão, que ainda temos alguns, para esse povo, a educação vai para os comerciantes, a educação ambiental, para os empresários, tá certo? Então, é uma questão a questão de resíduos sem educação, ela não funciona. E nós, o que nós tivemos, né? O que eu sinto é uma agonia hoje, assim, sabe? Por isso que eu fiquei tão feliz em que teve esse evento. Porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Aqui tudo é difícil, o desenvolvimento sempre está acima de tudo. Nós somos um país onde a desigualdade social está muito... Com a pandemia, ela
sobressaiu, tá certo? Então, nós temos a educação ambiental aqui, ela é primordial, mas nós estamos falando de um país que não tem educação, tá certo? Falar de educação ambiental é muito importante nós revermos toda essa questão. Inclusive, tá certo? Nós estamos agora, todo o país... Maria Cândida, pediria para você concluir, ok? Pediria para você ir concluindo, então, é hora, passar para o último palestrante. Então, concluindo, eu acho muito importante a OAB continuar. Nós estamos numa fase que nós não podemos deixar retroceder o que nós conseguimos até agora. Não conseguimos muito, mas conseguimos. Então, é muito importante, parabéns. E a educação ambiental, na questão da área ambiental, ela é um instrumento fundamental, mas ela necessita ser aperfeiçoada, ela precisa ser dirigida, porque na questão própria que eu senti de licenciamento ambiental, é uma coisa muito generalizada, a educação ambiental virou uma coisa generalizada e pouco aplicativa. Tá certo? Muito bem. Muito obrigada, Maria Cândida. Eu gostaria de falar. Obrigada. Bem, vamos passar agora para a Malu, para fazer a sua exposição. Malu, eu esqueci de combinar essa questão da apresentação com você, mas tenho certeza que isso não prejudicará o nosso evento, porque na live, de fato, eu acho que ficaria um pouco prejudicado a apresentação, né, pelo tempo que a gente tem também, mas tenho certeza que isso não afetará a nossa conversa aqui. Fiz uma apresentação, eu não sabia qual era o formato, e em algumas lives que eu tenho participado, as pessoas levam ali, às vezes, uns slides, mas também, claro, não vai prejudicar aqui a minha fala. Pegando o gancho, né, do quanto demorou a evolução de um processo que chegasse a ter uma lei nacional de educação ambiental em 1999, eu também lembrando, né, da época já do governo, já da abertura, que em 1982, né, assumiu um novo governo, e que nós, naquela época, tínhamos problemas seríssimos em Cubatão. E eu me lembro muito bem do governador, na época, Montoro, falando o quanto era importante que as pessoas fossem informadas e tivessem consciência do quanto o ambiente as afeta. Então, é um longo caminho, muita história, para chegar hoje a ter, de fato, já instrumentos para fortalecer. Eu venho falar justamente disso, do fortalecimento da educação ambiental aqui no nosso território, vamos dizer assim, ou na sociedade paulista, né? Então, partindo lá da lei de 1999, o Estado de São Paulo acabou sendo o último a aprovar, a ter a sua lei de educação ambiental estadual aprovada. Isso foi em 2012. Então, de 1999 até 2012, foi um longo processo também aqui no âmbito do Estado de São Paulo, e a implantação e a aprovação dessa lei, é óbvio, que tinha muito um protagonismo aí dos órgãos de governo, especialmente do caso da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que sempre achou, né, ou sempre preconizou a educação ambiental como um instrumento que deveria fazer parte aí das suas atribuições. Após esse período, ainda houve um longo tempo até que essa lei fosse regulamentada. E ela foi agora, em 2018. E com isso, nós conseguimos finalmente criar a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que tem 22 vagas. Essas 22 vagas, elas têm ali representação da sociedade civil, dos comitês de bacia, tem também das organizações do governo, né? E tem ali
uma gama muito grande de entidades, são 44, pelo menos, que têm assento, incluindo titulares e suplentes. Isso é importante, porque esse é um processo que foi longo no estado de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, São Paulo vinha também se estruturando no âmbito do governo, já que tinha a atribuição também de fazer educação ambiental lá desde 2012, teve a criação da Coordenadoria de Educação Ambiental, que é, vamos dizer, uma instituição da educação ambiental na estrutura organizacional do governo. Então, você tem uma unidade que tem chamada Coordenadoria de Educação Ambiental, com atribuições no organograma de uma Secretaria de Estado, que tem um orçamento pequeno, mas tem. E hoje, já a partir desse novo PPA, que está sendo agora, que vai passar a vigia agora, conseguimos também colocar uma linha de um programa de educação ambiental no PPA. Isso também é um grande avanço no sentido de buscar instrumentos e fortalecer. Bom, mas quais foram as estratégias aí que a Coordenadoria de Educação Ambiental buscou para fazer esse fortalecimento, né? Como que ela poderia se estruturar e começar a fazer um trabalho de enraizamento aí da sua atuação. E aí começou a trabalhar em dois eixos. O primeiro é o fortalecimento da educação ambiental no estado de São Paulo. Então, com todas as políticas, com todas as instâncias, segmentos sociais, etc. Então, linhas de trabalho nesse sentido. E o eixo 2, que é o fortalecimento da educação ambiental na gestão ambiental paulista, na gestão estadual ambiental. Então, se estruturando assim, programas de formação, então ainda buscamos uma formação e capacitação continuada em políticas de meio ambiente, ampliação da participação da sociedade civil na educação ambiental e articulação também nas políticas setoriais, então como a política de educação, a política de habitação e a política de saneamento, então também está dentro desse fortalecimento no Estado de São Paulo, no eixo 1, que tem a interlocução com sociedade civil, municípios, universidades, políticas setoriais, etc. E, de outro lado, a integração da educação ambiental nos instrumentos da política ambiental operados pelo Sistema Ambiental Paulista, em diálogo com os outros órgãos do sistema. E agora nós estamos num momento especial, porque acima, né, a nova Secretaria do Meio Ambiente, que agora é de Infraestrutura e Meio Ambiente, trouxe pastas como saneamento, mineração, energia. Então, houve um enriquecimento de alvos da SEA para serem trabalhados no sentido de agregá-los também na política de educação ambiental. Áreas muito técnicas, pela minha experiência, quando se deparavam com a necessidade depois de uma interlocução com a sociedade, ou com algum segmento, ou com algum público em específico, depois de todo o processo pronto, a prática, em geral, é chegar para a educação ambiental e falar, vai lá, fala com eles, faz um folheto, faz uma cartilha, e como se isso fosse o papel da educação ambiental. Então, isso que o Nelson estava falando, que a escuta, a compreensão, a internalização, a reflexão e a execução, esse processo é preciso fazer também com essas áreas que atuam como instrumentos de gestão ambiental, que não consideram a educação ambiental aí na sua atuação. E alguns exemplos disso. Então, por exemplo, é muito importante agora investirmos na formação e capacitação de gestores ambientais municipais, por exemplo, em vista agora das questões de estratégias de baixo carbono, relacionadas às mudanças climáticas, principalmente as questões de adaptação, a formação aí de municípios resilientes. Então, essa questão da educação ambiental para toda a gestão pública é importante por conta de que a gente traz aí todo um arcabouço de conhecimento que pode ajudar muito aí na gestão, né? Para falar de mais algumas ações que nós estamos fazendo nesse sentido,
nós temos o Portal de Educação Ambiental. Ele foi lançado no final do ano de 2018, ele tem só um ano e meio. Ele começou com pouquíssimos acessos e hoje já tem um crescimento exponencial mês a mês dos acessos. E nós temos buscado criar canais dentro desse portal para ser utilizado não só pelo Sistema Ambiental Paulista, mas por qualquer segmento ou pessoa, cidadão que queira contribuir ou até utilizá-lo como ferramenta. São vários públicos que estão concentrados e tal, então ainda fazendo essa difusão de informação, o acesso e produção de informação de conhecimento, a gente está investindo agora nesse formato de mídias. Nós temos aí muitas publicações que são distribuídas fisicamente, mas o download potencializou muito toda esse acesso à informação. E ainda a gente tem ações, né, fortalecendo principalmente uma atuação com prefeituras, ONGs, universidades no Verão no Clima, que é a nossa antiga Operação Praia Limpa, que mobiliza a sociedade aí nas questões de resíduos, especialmente ali da areia da praia, e agora com forte apelo para a questão do lixo no mar. E a CIEA, eu volto a falar dela, porque a CIEA, ela, hoje, pode nos auxiliar justamente através de diálogos que a gente vem promovendo no âmbito da CIEA, eventos onde esses eventos são temáticos e dali saem diretrizes. Então, é importante também destacar o papel dos diálogos de educação ambiental, que são feitos no âmbito da coordenadoria e também no âmbito da CIEA, porque assim vão dando diretrizes. Então, só para citar um exemplo, tem a resolução que dispõe sobre a definição de linhas de atuação da educação ambiental no Sistema Ambiental Paulista, então isso já foi produzido e colocado à disposição, e também a indução de políticas públicas junto aos municípios, também tem uma resolução que dá diretrizes para isso, e algumas outras a respeito de fiscalização e outras que nós já fizemos e que estão agora para serem assinadas pelo secretário para serem resoluções. Então, vimos buscando dotar de instrumentos, no caso, por exemplo, da educação ambiental em áreas protegidas. Participamos ativamente agora de oficinas para elaboração de roteiros metodológicos, para elaboração de planos de manejo, e foi muito solicitada a questão da participação social qualificada na elaboração dos planos de manejo, dos conselhos das unidades de conservação, e a gente vê isso também nos condemas. Então, quanto é importante você criar espaços de diálogo, espaços participativos na elaboração e na sustentação das políticas públicas, porque em educação ambiental não pode ser diferente. Educação ambiental tem essa característica. Como que você vai fazer uma educação ambiental sem processos participativos? E é justamente eles que levam a sociedade a se apropriar das políticas públicas com as quais ela vai dar continuidade aí na sua vida, né? Então, também a gente, com isso, vai colocando a educação ambiental, como eu disse há pouco, na fiscalização, e buscando a criação de espaços educadores, como, por exemplo, capacitação para a elaboração de programas de educação ambiental e outros, né? Do ponto de vista do Plano Estadual de Resíduos do Estado de São Paulo, nós estamos fazendo um trabalho muito importante. A CEA está coordenando o GT6, que é o GT ligado ao Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que tem agregado todos os agentes da Secretaria envolvidos com essa questão. E o GT, foram feitos os GTs, e o GT6 é o GT de comunicação, de educação ambiental e comunicação. E o importante desse trabalho é que nós temos também nos agregado a fazer a revisão do capítulo de educação ambiental no Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Então, neste momento está sendo revisto o plano, nós estamos revendo o que está escrito a respeito de educação ambiental nesse plano,
como estava falando a Maria Cândida agora, você tem as políticas, mas você não está definido ali o que é educação ambiental. Então, além disso, essa interlocução. Fora isso, a gente tem buscado ainda fortalecer no ensino formal. Recentemente foi assinada uma resolução conjunta com a Secretaria de Educação, que se chama Programa de Alfabetização Ambiental, onde a primeira etapa foi colocar a questão da política de conservação da biodiversidade, levando ao final do ano letivo a criança plantar uma árvore, entendendo a importância do plantio. Eu teria muito o que dizer, porque, na verdade, nós temos buscado todos esses anos instrumentalizar a própria educação ambiental para que ela seja um instrumento, né? Então, nós estamos aqui buscando, ok, exercer a lei, ok, implementá-la. Então, estamos aqui, a partir do regulamento, agora demos posse à CIEA, e assim vamos incidindo, buscando articular as ações de educação ambiental no âmbito dos instrumentos de gestão ambiental. Temos, por último, um desafio aí, que nós estamos ainda vendo como é que a equipe está estudando com os parceiros, que é o projeto Novo Rio Pinheiro. Então, ali também tem um grande espaço para se fazer educação ambiental, seja no ensino formal, você pegar toda uma bacia, um público tão diverso. Eu estou bastante empolgada, porque ali o trabalho não vai ser fácil, mas é um trabalho desafiador, que tem muito a ensinar, muito a gente a descobrir. E ali a gente já está verificando que existe a possibilidade de muita parceria. E no caso da educação ambiental, que nós temos feito no governo do Estado, é basicamente com a parceria, porque nós não temos tido ainda a força para conseguir um orçamento parrudo, substancioso. O nosso orçamento é muito só de um custeio mínimo, mas também temos aprendido e conseguido realizar muito, porque a educação ambiental, independente de estar ou não no governo, a educação ambiental ela encontra espaço justamente em muitas parcerias. É possível muita colaboração. Então, os processos participativos, eles devem estar presentes em toda a elaboração de as políticas. Eu não sei, acho que eu estou passando o meu tempo, né? Imagine, olha, eu estou muito empolgada com tudo que você colocou, com a criação do CIEA, porque, na verdade, desde que eu participei, né, da secretaria, em nenhum momento a gente tinha visto esta secretaria, esta coordenadoria estruturada desta forma como você está colocando, né? E embora ela seja recentemente criada, ela me parece que ela nasceu com um novo olhar, né? Que é exatamente essa transversalidade e esse convívio com os municípios, essa interação com os municípios, porque eu tenho participado lá da Rede Brasil, do Pacto Global, Malu, e eu tenho utilizado bastante uma frase que eles criaram para atingir as metas de 2030, que é não deixar ninguém para trás, né? Eu adoro essa frase. Não deixar ninguém para trás, porque não adianta. E outra, meio ambiente não tem fronteira, né? É como a gente falar do Rio Tietê, que chega lá em Salto, naquelas circunstâncias que a gente vê, e ele vai passando por todos os municípios e chega em Salto, que não tem nada a ver com isso, e deixa aquela situação que a gente, lamentavelmente, tem constatado. O nosso pessoal, a presidente de lá, Regina Veloso, que conduz lá a Comissão de Meio Ambiente, tem feito um trabalho institucional lá tentando solucionar este problema. Então, quando você fala desta interação, né, política, ela nos traz assim um novo olhar e assim o entusiasmo de que vai dar certo, né? Eu quero
primeiramente, parabenizar você pela sua apresentação. Quero dizer a vocês que live, elas são muito rápidas, né? Eu digo também que live não tem 60 minutos. Eu acho que, assim como a pandemia, também não sei se vocês estão com essa sensação, que a hora da pandemia também não tem 60 minutos. Nós já estamos aqui ultrapassando o nosso tempo, então eu vou agora pedir para a Denise e para o Mário fazerem as suas considerações e as suas despedidas, e nós já vamos passar para o encerramento. Quero que vocês deixem, né, as suas mensagens de despedida. Denise e Mário. Oi, Rosa. Bom, essa questão de educação ambiental, ela inflige muita discussão ainda. O Brasil está muito atrasado, eu acho, né, na minha opinião. Nós temos 3 grupos de pessoas básicos no Brasil. Eu vou falar do Brasil porque eu não estou estudando a questão do mundo, mas no Brasil nós temos 3 grupos básicos: as pessoas que são conscientes, as que precisam de educação, e quem não, nem com educação existe a sanção, que são as penas dos crimes ambientais. Para quem tem consciência, a educação não vai fazer falta, porque a educação já é inata na pessoa, mas a grande maioria ainda precisa ser educado com relação à questão ambiental, precisa ser implantado na educação de base, nas escolas. E é um trabalho muito grande, porque os professores terão que ser educados para passar para os seus alunos, os pais, a população. Então, é muita gente para trabalhar, mas eu acredito que nós chegamos lá. Eu passo a palavra ao Mário e eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Infelizmente, o tempo é pequeno, né, curto. Não dá para falar muito. Um abraço. Mário? Bom, só concatenando o que todo mundo falou, né, o que, assim, juntando um pouco de todos, né, a gente vê que essa questão da educação ambiental, a falta dela cria mais problemas ambientais, né, assim, só agrava a situação cada vez mais, né. E se a gente for fazer uma comparação, isso afeta todos, como a Denise falou, afeta todos os níveis de pessoas. Então, vai desde a pessoa que não tem nenhuma instrução até o mais instruído, né? O que afeta é desde daquela mineradora clandestina até o papelzinho de bala no chão, né? Então, a questão da consciência ambiental, que é o que a educação vai buscar, né? Ela tem que ser trabalhada, vamos falar do nosso lado da academia, né? Nós, na academia, temos que formar os formadores de opinião, os formadores, os que vão ensinar, né? Trazer isso para os professores, que hoje, se a gente pegar professores na nossa faixa etária, assim, de mais de 30 anos de idade, nós não vivemos isso, né? Então, nós temos que treinar pessoas para uma coisa que nós não vivemos. Então, primeiro, nós temos que tomar consciência, para depois formar pessoas que tenham consciência e que isso se multiplique, né? Aproveitando o tema atual hoje, né, eu diria assim que essa falta da consciência ambiental é como se fosse um vírus, porque ela aumenta, né? Quando você tem a falta de educação ambiental, os problemas ambientais aumentam. É como se fosse uma pandemia. E somente através da educação, da consciência, que a gente consegue, vamos dizer, vacinar o meio ambiente com essa informação. Eu agradeço a oportunidade, nosso tempo está bem estourado, né? Agradeço bastante a oportunidade e agradeço a presença de todos aqui. Obrigada, Mário, obrigada, Denise. Eu quero só rapidamente cumprimentar as pessoas aqui que se manifestaram e nos cumprimentaram. Ivan Deus Ribas, Jaque Amin, Afidalma Guarini, querido amigo Jael Ravetti, Thais Almeida, a Karen Kelly, nossa membro da comissão, a Irene Grasson, Raquel Azari, Karen Kelly, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, pela participação. Passar rapidamente, então, para o Nelson e para a Maria Cândida, para as suas despedidas. Nelson, você está sem som.
Me ouve? Sim. Tá. Bom, fico honrado, então, portanto, de ter participado de mais uma live com um assunto tão profundo, né, porque é um assunto bastante complexo, mas aqui vamos voltar, né, à carga de nos aprofundar alguns temas que são bastante importantes, como, por exemplo, essa questão que, Rosa, você colocou, que é o estar consciente, estar sensível, né? É bastante importante que se visite essa parte da emoção humana, né? E como que isso interage, né? No carinho, no amor, para entender os processos humanos de formação, entendendo que a maior parte da formação aí nos conceitos de educação, qualquer que seja, inclusive ambiental, não é? Passa pelo campo não formal, né? A formação do caráter humano, aliás, formação de valores, né? E a formação dos princípios basicamente durante esse período, né? Mas, assim, agradeço aqui de estar aqui com vocês e estamos aí colaborando para poder fazer um resgate, deixando aqui a última máxima, quer dizer, a gente só pode avançar no campo deste novo mundo do novo, não é? Em cima de fazer um bom diagnóstico. Temos que enxergar algumas coisas que ainda estão um pouco escuras à nossa frente. E a partir do momento que tomarmos, né, como diz aqui o Mário Garcia, a consciência desses processos, nós vamos entender, para que possamos evitar que vamos aqui debater temas que, de repente, estarão extintos, né? Como, por exemplo, alguns setores da questão dos resíduos sólidos vão estar, daqui a pouco, resolvidos por questão das tecnologias energéticas. Então, vamos em frente, estamos aqui à disposição para prosseguir aí nos próximos debates que estaremos. Obrigado. Eu que agradeço, Nelson. Maria Cândida. Pronto. Tá. Então, para finalizar, tudo bem? Sim. Para finalizar, então, muito obrigada pela participação. Eu acho que nós temos agora, como nós vimos, nós estamos 81, né, 20, 40 anos com uma política nacional de meio ambiente, um pouco menos de educação ambiental. Eu acho que agora é o momento de nós sentarmos, vermos todas essas políticas ambientais, é a hora de aperfeiçoar, ver o que deu certo, o que não deu. Nós estamos, nesse momento, pegando estados como o estado de São Paulo, ter essa difusão de informações, tá certo? Continuar com essas discussões, porque, como já se falou aqui, vai se ter muito trabalho para o Brasil, porque o Brasil ele vai precisar de gerações, porque está sendo 2 anos desse governo, acabou com tudo, federal, tá certo? Está sendo tudo... Está tudo esfacelado, não há mais conselho, os fóruns, muito difícil. Então, nós temos que nos unir, temos que continuar nossa discussão e rever nossas políticas, que é esse o momento que nós estamos, porque a questão ambiental ela é recente no país. Parte de 40, 50 anos é muito. Maria Cândida, a sua participação. Eu quero contar com a tua contribuição em outras lives que nós faremos em breve. Como eu disse, faremos essa discussão semanalmente. Eu acho que você poderá vir dar grandes contribuições da sua experiência e trazer também projetos para que a gente possa contribuir, principalmente com os municípios, e lá com a Malu Freire. Nelson, obrigada também, muito grata pela sua contribuição, viu? E estaremos juntos aí de hora em diante. Malu, com você, Malu, para a sua despedida. Bom, eu quero agradecer, destacar a importância desse evento e de todas as falas, né? Falas muito importantes, e eu quero aqui me alinhar com todos, né? Me agregar nessa turma, porque eu quero até usar uma palavra que eu já usei. A gente estava falando de municípios resilientes, e quem milita na educação ambiental já sabe, tem que ser resiliente, e apesar de vários retrocessos, que não foi a primeira vez que vivemos, Maria Cândida, mas temos ainda a esperança de que podemos, a cada retrocesso, avançar muito mais, porque
eu também já tenho aprendido muito nos retrocessos. Então, acho que a gente tem que ter essa serenidade, mas sempre muito aguerridos, porque não é fácil a nossa tarefa. Mas é muito, muito empolgante, e eu, depois de tantos anos, não posso dizer que eu tenho a maior satisfação em trabalhar nisso, apesar de todos os desafios. Eu agradeço imensamente, e para mim foi uma honra estar aqui junto com vocês. Muito obrigada. Nós é que nos sentimos honrados com a tua presença e sempre com a sua dinâmica, com a sua simplicidade, Malu, de transmitir tanto conhecimento. A gente ouve você falando durante já tantos anos e sempre, né, com esse entusiasmo, com essa força, com essa coragem, né, porque a gente sabe dos problemas, diria, políticos mesmo, né, a gente reconhece essa dificuldade, não bastam só projetos, bons técnicos, bons gestores, porque muitas vezes a política vem e derruba tudo isso, a gente sabe disso, infelizmente, sabemos da sua força, da sua coragem, e quero deixar registrado aqui que estaremos juntos, ok? Eu quero também cumprimentar a Gláucia, que é membro da nossa comissão, doutora Gláucia, o Cainho, o Ivan Melo, e a Raquel aqui, cumprimentando a Malu, e desejar a todos vocês uma excelente noite, força para a gente continuar militando nesta área tão específica, né, e tão gratificante para todos nós, afinal, todos nós necessitamos de um meio ambiente equilibrado, necessitamos que as nossas crianças cresçam com um pouco mais de carinho e tenham essa consciência e essa sensibilidade para cuidar do meio ambiente, né, e eu acho que nós estamos aqui para contribuir no que for necessário. Então, recebam todos o meu abraço, a minha admiração e o meu agradecimento. Boa noite a todos.